Hoje pelo YouTube eu recebi duas perguntas envolvendo o mesmo assunto. Uma foi do Elisandro Silva, que está aqui do lado para você, desse lado aqui. Com relação ao igual, irmão. Eu quero ser igual a você ou eu quero ser igual a você. Quando usamos igual, especificando, usa a preposição e o artigo. Tentar achar um exemplo bacana. Quando me mandar pergunta, pessoal, mande com exemplos. Ele está igual às pilhas descarregadas fora de controle. Essa crase estaria certa, já que as pilhas estão especificadas descarregadas? E se fosse pilhas sem especificação, levaria a crase por causa do igual? Valeu, irmão! Vamos responder, irmão. Vamos lá, Elisandro. Mas antes disso, estava preparando os slides para gravar esse vídeo para vocês e chegou uma outra questão da Ana Oliveira, que perguntou aqui, sobre a proibição do uso da crase antes de palavras femininas de sentido genérico. Como saber se a palavra feminina possui sentido genérico ou específico? Ana, primeiro de tudo, não há proibição de uso da crase. Isso tudo, cara, é balela. Aliás, peçam o meu e-book, manda o profcafepeira@gmail.com, peçam lá o e-book 3 lições que você deve esquecer para entender português. Uma delas é essa macetologia, como, por exemplo, regras para uso da crase. Por quê? Deixa eu explicar agora. Porque regra para uso da crase é uma só. Se eu tiver dois As, um do lado do outro, eu junto. Se não, não junto. Rapidamente passando para poder chegar, então, a questão de vocês. Como assim? Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui o verbo ir a algum lugar. Esse é a preposição. Vou a algum lugar masculino, o clube, por exemplo. Perceba que aqui o primeiro a é uma preposição. O outro a é um artigo. Aliás, é bem importante você saber distinguir preposição do artigo e do pronome. Caco, não lembro como que eu diferencio esses as. Você pode acompanhar a minha playlist da série Teoria. Estou falando agora de advérbios. Já a gente vai chegar aos artigos. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já deve estar lá na playlist Teoria falando de artigos. Mas, primeiro de tudo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Vai lá na playlist da série Morfologia. Tem lá Morfologia Questões. Pega a playlist, assista a esse vídeo, número 36. As e os, artigo, preposição ou pronome, aplicando a morfologia. Chama esse vídeo. Assiste lá e depois volta aqui, beleza? Diferenciando, então, a preposição do artigo, o que acontece? Vou a algum lugar ou clube. Cara, aqui eu junto a preposição a com o artigo o e fica a o. Ok. O que é crase? Cara, eu junto dois as. Se eu for não a o clube, mas eu vou a preposição, a praia, esse a é artigo. Beleza, o que eu vou fazer? Ter os dois. Pô, mas eu vou deixar assim, pô, aí vai ficar estranho. Então, beleza, vamos juntar esses dois em um só. Acabou. A gente poderia colocar um a ao quadrado. Mas aí ao quadrado o pessoal acha que era matemática. Então vamos colocar um acento ao contrário para dizer que esse a vale por 2? Cara, o acento grave indicativo de crase é só isso, indicar que esse a vale por 2. Dominar a crase significa, então, saber quando eu tenho dois as um do lado do outro. Claro que, para chegar lá, então, a gente vai ter que dominar a morfologia para saber o artigo, preposição e o a pronome e o uso do relativo, a qual, que também pode acontecer antes da preposição. Vou me focar aqui nesse vídeo especificamente nessa questão que vocês me enviaram do substantivo generalizado e substantivo especificado. Como que vai funcionar? Substantivo determinado. Como vai funcionar isso aí? Cara, primeiro, quem é um dos principais, aliás, o principal responsável por indicar determinação e generalização de substantivo não é um acento, é um artigo. É o artigo, é para ele que eu vou olhar para saber se está determinado ou generalizado. Quer ver só? Imagina isso aqui, Jurema não gosta de festa. Se eu falar para você que ela não gosta de festa, você não precisa ser nenhum gênio da semântica para saber que ela não gosta de nenhuma festa, ela não gosta de festa. Agora, se eu te disser que ela não gosta da festa, aí você sabe que é de uma festa só, certo? Mas como você sabe? Porque aqui, no primeiro caso, eu não coloquei artigo, deixei só a preposição de. No segundo caso, eu mantive a preposição de, porque o verbo gostar pede a preposição de, rege a preposição de, e coloquei o artigo a. Quem está determinando o substantivo festa aqui? O artigo a. Beleza? O que eu vou fazer? Só vou trocar o verbo.
Em vez de eu colocar o verbo gostar, que pede, que rege a preposição de, eu vou colocar o verbo ir, que pede, que rege a preposição a. Ela não vai a algum lugar. Ir a algum lugar. O mesmo a do exemplo que eu coloquei agora há pouco para você, do fui ao clube. Beleza? Preposição. Ponto. Vamos dizer que ela não gosta de festa. Só a preposição. Então não tem artigo aqui nesse primeiro, tá vendo? O que eu vou fazer aqui embaixo? Não vou colocar artigo. Ela não vai a, só preposição, festa. Nenhuma festa. Generalizei. Agora, se eu falar para você, ela não gosta da festa, dessa festa específica, da festa. Logo, ela não vai a festa. Olha o artigão aqui, determinando. Ficou um do lado do outro. O que eu vou fazer? Juntar os dois e te avisar com um acento grave que esse A vale por 2. Como que eu sei que na leitura dessa sentença está generalizado e na leitura dessa sentença, no caso com o A com acento grave, está determinado? Porque a hora que eu olho para cá, eu sei, bom, tem a preposição e tem o artigo. Como eu sei que aqui não tem? Ué, porque só tem um A, então é só a preposição. Eu não posso deixar o verbo ir sem preposição. Beleza? Agora, Caco, e se eu tiver de acentuar? Num caso desse, como eu vou saber se ela não vai a nenhuma festa ou uma festa específica? Porque eu estou em um contexto. Cara, contexto é o texto que vai dizer. Se eu falar numa conversa para você, você vai saber se ela não vai a nenhuma festa ou uma festa específica. Seria como aqui. Ela não gosta de festa ou da festa. Como eu sei que tem um contexto... Cara, as frases não vêm soltas. Isso é macetologia. Querer pegar uma sentença, desconsiderar que ela está em um contexto e inventar a regra é macetologia. Por isso que, cara, inventa uma regra, inventa uma exceção para aquela regra. Claro, se eu inventei uma regra, eu vou ter exceção para a regra que eu inventei. E inventa outras maneiras de resolver o problema que aquelas duas regras geraram. Para de inventar, sem macete. Eu vou considerar que eu estou num contexto lógico. Suas questões do concurso não vêm de texto? É isso, cara. Esse é o segredo. Então, olha lá. E se fosse, Caco, não gosta de festas? Você vê que aqui não faria a menor diferença, né? Porque não é nenhuma mesmo. Então, às vezes eu falo, ela não gosta de festa. Ah, mas eu quero especificar, eu quero deixar mais claro que não é nenhuma. Ela não gosta de festas. Preposição não pluraliza. Eu não vou falar que ela não gosta des festas. Percebe? Preposição não tem plural. Agora, e se ela não for a duas festas específicas? Ela não gosta, aliás, dessas duas festas. Em duas festas sempre acontece, ela não gosta da festas. Não, pera. Preposição não tem plural, mas o artigo tem. Então vai ficar das festas. Certo? Isso aqui não é novidade nenhuma para você. Que ela não gosta de festas, mas ela não gosta das festas, colocando o artigo no plural. Cara, é só pegar esse caso aqui de cima e trocar a preposição. Em vez de colocar a preposição de, colocar a preposição a. Ela não vai a festas. Se ela não gosta de festas, ela não vai a festas. Eu posso generalizar no plural? Claro. Se eu colocar o de baixo aqui no plural, várias festas. Ok, preposição não tem plural, mas o artigo tem. Então o que vai acontecer? As festas. Quem pluralizou aqui? O artigo, cara. É a mesma coisa daqui, ó. Ó, artigo no plural. Só que aqui era a preposição de, aqui era a preposição a. Cara, e o pessoal faz um rolo. Só para chegar a isso que eu te falei agora, que é? Se o substantivo está no plural, o artigo está no plural. A macetologia põe umas 5, 6 regras com 8 exceções. Quando na verdade, cara, é olhar para o artigo. É ler o texto. É isso. Olha só, este artigo se refere às secretárias? Você se referia às secretárias desta empresa? Percebeu? Esse artigo se refere a secretárias? Secretárias, de um modo geral. Fala sobre secretárias? É sobre isso? Qual é o assunto? Sobre secretárias, de um modo geral? Se refere a alguém, preposição. Secretárias? Não coloquei artigo. Agora, você se referia a quê? As secretárias desta empresa? Então eu sei que aqui em cima, no primeiro caso, eu estou generalizando.
Estou generalizando, tá desse lado aqui, eu acho. Está generalizando. Qualquer secretária. Embaixo tem o artigo determinando. Então, o artigo que está determinando não é um acento. Um acento não determina nada, cara. É o artigo que está determinando. Mesmo porque crase não ocorre só com preposição e artigo. Pode ocorrer com preposição e pronome demonstrativo, preposição e relativo a qual. Por isso que você vai entender primeiro quais são as possibilidades dos as. Porque daí, entendendo a morfologia, crase vai ser sempre preposição mais alguém. O que eu preciso saber é quem é esse alguém nos seus diversos contextos. É estudar morfologia. Crase é morfologia. No exemplo do Elisandro, imagina aí esse caso. Né? Pilhas descarregadas devem ser descartadas em local apropriado. Pilhas descarregadas não são algumas pilhas específicas. Você viu, eu não coloquei artigo. Pilhas descarregadas devem ser descartadas em local apropriado. Agora, as pilhas descarregadas estão na gaveta. Você pode pegá-las para mim? Então, quer dizer, eu tenho as pilhas. No contexto aqui de baixo, estou deixando claro que existem algumas pilhas específicas que estão descarregadas. Caco, como que eu sei que aqui em cima está generalizado e embaixo está determinado? Contexto. Olhando para o artigo, aqui eu estou falando de pilhas de um modo geral. Aqui embaixo existem algumas pilhas específicas. Ok? Vamos para o exemplo dele? Antes disso, lembrando do igual a. Igual a alguém. Então tem uma regência nominal aqui. Se é igual a alguém. É como se eu vou a algum lugar. Só que é o verbo pedindo a preposição. Regência verbal. Igual é adjetivo. Mas se você é igual a alguém. Certo? Então, entre essas duas opções, eu sou igual você e eu sou igual a você, embora na oralidade seja muito comum falar eu sou igual a você, essa construção não é possível. Seria igual a mesma coisa que falar eu vou clube. Eu vou o clube, sem colocar a preposição. Beleza? Então, primeiro passo. O adjetivo igual pede a preposição a. Já vi onde eu vou chegar com isso, né? Sabemos que tem preposição. Agora, o que eu vou ver? Tem artigo ou não? Ele está igual a preposição. Aí, cara, eu vou determinar no meu contexto. Vamos dizer que ele está igual a pilhas descarregadas. No geral. Cara, ele está igual a pilhas descarregadas. Generalizando. Ok, não coloco artigo. Ele está igual a as pilhas descarregadas. Eu, no meu contexto, quero determinar esse conjunto de pilhas. As pilhas descarregadas. Então, a preposição vai aparecer. Se eu olhar para isso aqui, ele está igual a pilhas descarregadas, estou sabendo que não colocou artigo. Não determinou. Generalizou. Pilha descarregada. Aqui, como se houvesse algum conjunto específico de pilhas descarregadas. E eu estou determinando com o artigo. Mas perceba, vou bater nessa tecla aqui. Perceba, preposição, a preposição está nos dois. Igual a. Cara, como eu te falei, na playlist de teoria, eu vou falar, essa semana vou postar vídeo sobre advérbios. Na semana que vem, a gente vai começar a falar sobre artigos. Mais uma vez, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já vai estar tudo lá para você. Eu vou falar vários pontos de semântica do artigo, prestem muita atenção a eles, porque tudo isso vai chegar aqui. Vai chegar tudo aqui. Deu para entender? Maravilha? Então, respondendo a sua pergunta, Elisandro, tentar achar um exemplo aí. Ele está igual a pilhas. Essa crase está correta? A crase, o acento grave está correto? Lembra que crase é a junção dos dois as. O acento chama acento grave. Beleza? Vamos só resolver o conceito aqui. Sim. Poderia estar só a preposição, igual a pilhas descarregadas. Se fosse pilhas sem especificação, levaria a crase, levaria o acento grave? Cara, então você já percebeu que o que está especificando não é exatamente o adjetivo descarregadas. É o fato de eu ter um contexto em que eu esteja me referindo a um conjunto específico de pilhas descarregadas. Percebeu? É isso que é. E o artigo que está mandando não posso tirar do contexto. Não existe. Cara, faço sempre esse desafio para os meus alunos. Estou fazendo para você que está me assistindo aqui agora. Qualquer frasezinha, macetinho, musiquinha que você me der, falando assim, isso aqui eu consigo resolver fora de contexto. Eu te dou um exemplo de que ele não dá certo. Por quê? Porque macetologia é mentira, cara. Não posso. Qual é a função da linguagem? Comunicar.
contextualizar? Como que eu vou estudar o contexto da comunicação tirando a comunicação? Não faz sentido. No Instagram, eu estou começando uma série de vídeos chamada Quebrando a Macetologia. O primeiro foi, tudo que eu pergunto o que é objeto direto? É ou não? Claro que você já sabe que a resposta é não, olha, isso é um grande absurdo. Vai lá no Instagram e segue lá também. A Ana Oliveira respondendo aí sobre a proibição do uso da crase. Você viu então que é questão de artigo. É questão de artigo. Por que existe essa questão de proíbe-se o uso da crase antes de falar feminino em sentido genérico? Não é que proíbe-se a crase, é que não tem artigo, meu filho. Não tem artigo. Eu só tenho um A. Se eu só tenho um A, a única regra da crase é: tenho que juntar? Junta. Não tem, não junta. A única regra é essa. Tenho que juntar? Junta. Não tem, não junta. Se está generalizado, eu não tenho artigo. Não tendo artigo, não tenho que juntar. Não junto. De resto, é artigo. Seria a mesma coisa que eu falar para você. Posso colocar um artigo antes de um substantivo generalizado? Não, porque o artigo vai especificar. Ué, é isso. Isso é crase. Você pode saber mais sobre crase nesses 3 vídeos aqui do canal. Vai lá na playlist série questões, na playlist questões. Vai no vídeo 19, crase, entendendo para acertar sempre. Vão ter outros casos, outras aplicações com a mesma lógica. No 16, crase, acentuação gráfica na FCC, porque eu usei uma questão da FCC para explicar. E o vídeo 15, regência e crase, analisando e entendendo. Assista esses 3 vídeos que vocês vão ter essa mesma lógica aplicadas a outras situações. Aqui, como a pergunta foi de generalizado e específico, eu me foquei aqui, beleza? Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, é muito importante para mim e para você, porque quanto mais o canal cresce, mais vídeos eu faço e mais você aprende. Se possível, compartilhe esse vídeo nos fóruns de concurseiros que vocês participam e, claro, você também aprende muito mais sobre crase em todas as redes sociais, aqui crase e outros assuntos do português e principalmente aí aqui pelo YouTube, Cacupena, prova de português. Maravilha, espero ter respondido a questão e deixado clara essa história da ocorrência da crase. Muito obrigado por me assistir até o final. Deixe seu like e até a próxima.